Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Pai, mais uma vez, nós nos colocamos perante o Senhor nesta noite, pedindo a Deus a Tua ajuda e pedindo a Tua bênção sobre a Tua igreja, que o Senhor venha, ó Deus, aclarar a minha mente, aclarar a mente dos Teus filhos, que estão aqui, Senhor, filhos lavados e remidos no sangue do Teu Filho Jesus. Nós louvamos a Ti, ó Deus, porque o Senhor está presente aqui neste culto, através da pessoa bendita do Espírito Santo. Continue guiando, ó Deus, a nossa vida, continue guiando, Senhor Deus, a palavra, ajude-nos, ó Pai, pedimos a Ti no nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, nos versos anteriores, Paulo disse que a igreja é a casa de Deus, a igreja é a coluna e baluarte da verdade. Mas Paulo não disse exatamente qual verdade a igreja deve sustentar, qual verdade a igreja deve pregar ao mundo. E agora, neste verso 16, Paulo coloca em forma musical este hino contendo 6 estrofes. Segundo exegetas, comentaristas do Novo Testamento, este hino era um hino que a igreja primitiva cantava. E Paulo subscreve este hino aqui para falar do grande mistério da piedade, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso a nossa mensagem de hoje é a mensagem que a igreja deve sustentar e pregar. Paulo disse, a igreja é a coluna e baluarte da verdade. E agora, que verdade é essa que a igreja deve sustentar e a igreja deve pregar? Em primeiro lugar, a igreja deve pregar que Cristo é o detentor do segredo da piedade. Paulo diz, evidentemente, grande é o mistério da piedade. Por isso que depois de ele dizer que a igreja é sim a coluna e baluarte da verdade, Paulo passa aqui, meus irmãos, a expressar a grandeza do valor desta verdade da qual a igreja é a detentora. A igreja não é a verdade. A verdade está contida na igreja porque Deus deliberou e deu uma procuração para a igreja. A igreja de Cristo, ela tem autorização do céu para pregar o evangelho, para pregar a verdade do evangelho. E a primeira verdade, meus irmãos, que o apóstolo Paulo elenca aqui, é que Cristo é o segredo desta piedade. É grande o mistério da piedade, porque de fato ela fala de Cristo. Porque Colossenses capítulo 2, versículo 2 e versículo 3, o apóstolo Paulo diz, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção de entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Veja, meus irmãos, que a igreja em si mesma não é de fato a verdade, mas ela carrega esse tesouro divino, como se fosse a própria verdade. Cristo aqui, meus irmãos, é o mistério da piedade, porque Ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus que executou o plano redentor do seu Pai. Quem por si mesmo, meus irmãos, consegue identificar e crer nele e servi-lo, a não ser que o Pai revele Cristo? Para o mundo, meus irmãos, para aqueles que estão com a visão empanada pela incredulidade, eles não conseguem ver Cristo como o Salvador. Por isso que o apóstolo Paulo usa essa palavra mistério. Mistério é aquilo que está trancado. Mistério é aquilo que está fechado. Mistério é aquilo que ninguém nunca viu e ninguém nunca conhece.
Mistério, meus irmãos, é a verdade, que é impossível ser conhecida pelo uso da razão. Se Deus não revelar, se Deus não for até o homem, se Deus não tirar a cortina, se Deus não abrir os olhos, se Deus não abrir a mente, se Deus não falar ao coração, continua Jesus sendo um mistério para esta pessoa. Por mais inteligente que a pessoa seja, por mais catedrática esta pessoa seja, por mais filosófica ela for, ela não consegue, meus irmãos, ver Jesus. A pessoa não consegue ver Jesus como grande mistério da piedade. E este mistério é revelado para os eleitos de Deus. Este mistério é revelado para os filhos de Deus. As parábolas de Jesus, meus irmãos, era um mistério para os de fora, mas para os discípulos, ele revelava o seu significado. Por isso, o evangelista Marcos, no capítulo 4, versículo 10 até o 12, ele anotou: quando Jesus ficou só, que estavam junto dele com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros é dado a conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Eu falo em parábolas para ocultar e para revelar. Ocultar para o incrédulo, aqueles que não dão, meus irmãos, toda a glória a Jesus. Para aqueles que não fazem parte dos eleitos de Deus, estão e continuarão no escuro. Jesus falava parábola por parábola, exatamente isso, para esconder o mistério do reino de Deus e para revelar os mistérios do reino de Deus aos seus. E por isso, meus irmãos, que é interessante, nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 11 e versículo 26, Jesus ora. Eu vejo aqui, meus irmãos, Jesus orando com muita alegria. Parece que eu vejo Jesus aqui orando, sorrindo. Parece que eu vejo Jesus aqui olhando para o céu, sorrindo, dizendo: graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. E se você continuar lendo, ele diz: tudo isso, ó Pai, porque foi da tua vontade, é da vontade dele. Por isso, meus irmãos, qual é o grande mistério da piedade? Jesus. Mistério é o que está escondido, que é revelado para poucos. A piedade é temor, a piedade é devoção. Um crente piedoso é aquele que reverencia Deus. Um crente piedoso é aquele que vive, meus irmãos, debaixo das ordenanças de Deus. Um crente piedoso tem, meus irmãos, temor até mesmo de se achegar de qualquer maneira diante da augusta presença do Senhor. O crente piedoso é isso. E se nós lermos, meus irmãos, Isaías capítulo 11, versículo 2, lá fala dos 7 Espíritos do Senhor, do 7º Espírito de Jesus, do Messias, da raiz de Jessé. E um dos 7 Espíritos que estariam sobre o Messias era Espírito de temor do Senhor. Por isso que Paulo, pegando, eu penso que ele está linkando isso aqui com Isaías capítulo 11 e versículo 2, dizendo que o Senhor estava sobre Jesus, meus irmãos, o espírito de temor. Temor. A gente vê as pessoas aí gritando com Deus, pulando dentro da igreja, dando cambalhota dentro da igreja, entrando com moto dentro da igreja, inovando. Deus não está nesse ambiente. Deus não está neste lugar. Reverência. Reverência. Se lermos, meus irmãos, Isaías 6, até o capítulo 5, Isaías está falando: ai desse, ai daquele, ai de todo mundo. Mas quando ele tem uma visão de Deus, ele disse: ai de mim. E ele viu
os serafins, com a cabeça baixa, tapando o rosto. Meus irmãos, nós precisamos desenvolver a devoção ao Senhor. Nós precisamos desenvolver a piedade ao Senhor. E Jesus é o protótipo. Jesus é o padrão. Devemos olhar como que Jesus se dirigia a Deus. Ele sendo o Filho de Deus, como que Jesus se dirigiu? O zelo de Jesus. As palavras doces de Jesus. Meus irmãos, eu penso que Jesus tinha um olhar tão amoroso que cativava as pessoas. Uma palavra doce. Jesus era áspero com o hipócrita, inclusive com fariseus, religiosos, togados. Jesus ia diretamente chamando eles de hipócrita, de sepulcro caiado e de filho do diabo. Jesus sempre se dirigia a eles dessa forma. Mas, irmãos, com aqueles, quem de nós tinha tanta paciência com Pedro? Acho que nós não teríamos paciência com Pedro, como Jesus teve. E com João também, que João também não era de uma natureza fácil de lidar. Ele, inclusive, pediu para que o Senhor mandasse fogo do céu para queimar os samaritanos. Ele também não era fácil. Meus irmãos, como? Veja bem, grande é o mistério da piedade. Jesus. Olhemos para Jesus, meus irmãos. Qualquer coisa que fizermos, qualquer decisão nossa, precisamos ter Jesus como paradigma. Precisamos ter Jesus como protótipo. Precisamos ter Jesus, meus irmãos, para nos conformar à imagem dele. Em segundo lugar, a mensagem que a igreja deve sustentar e pregar é que Cristo se revelou pessoalmente ao mundo, aquele que foi manifestado na carne. Boa parte dos manuscritos gregos grafam aquele, esse pronome aqui que está na terceira pessoa, aquele, e ele, bons manuscritos mesmo, inclusive o Aleph do grego, ele coloca Deus no lugar. E Cristo no lugar também de Deus. Cristo, meus irmãos, se manifestou em carne. Paulo revela aqui a grande verdade das duas naturezas de Cristo. Deus em carne, de fato, meus irmãos, é um grande mistério. Quem dos profetas imaginaria isso? Os profetas vaticinaram a vinda do Messias. Eles falaram sobre a vinda do Messias, mas eu acho que a gente não vê nos profetas, meus irmãos, uma ideia de que Deus viria como bebê, Deus nasceria de uma mulher. Eles não tinham ideia disso, meus irmãos. Grande é o mistério, porque aquele que se manifestou em carne. E o capítulo 1 do Evangelho de João mostra isso. No capítulo 1, no verso 1, diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aqui, meus irmãos, fala sobre a preexistência de Jesus. Ele existia antes, mas não era conhecido pelos homens. E agora o versículo 14 de João, capítulo 1, e o verbo se fez carne. Olha que maravilha. E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Aqui é a encarnação. Aqui é a encarnação. O apóstolo Paulo coloca a encarnação de Cristo aqui. Ele desceu do céu. Ele se revelou ao mundo. Amados irmãos, o amor de Deus é tão grande que Ele não mandou Miguel, não mandou Gabriel, não mandou nenhum dos anjos dele para estar aqui, para morrer aqui, para morrer substitutivamente em nosso lugar. Ele mandou o Filho dele. E o Filho dele desceu. E assim, meus irmãos, a verdade que a igreja precisa anunciar ao mundo, a verdade da qual a igreja coluna e baluarte, é que Cristo veio em carne a esta terra. Cristo. A verdade de que Ele vivia em glória no céu. Longe de qualquer ataque, meus irmãos, longe das intempéries, do calor, do frio, da poeira. Ele vivia lá no céu. Ele estava em glória.
longe de qualquer obstáculo, Jesus desceu a esta terra para sentir, meus irmãos, o que eu e vocês sentimos. Sofrer e morrer para salvar exatamente pecadores contra Ele, que pecam contra Ele. Por isso, Paulo enche o peito de grande é o mistério da piedade. Porque o mundo nunca vai entender isto. Deus, visível e fisicamente, meus irmãos, no mesmo ambiente do homem. Deus se tornando em carne humana para salvar pessoas que merecem condenação. Este é o mistério que foi revelado para quem tem olhos ver. Este é o mistério do reino de Deus, contado em parábolas por Jesus, que ele revelou aos discípulos. Jesus, meus irmãos, como sendo o grande mistério da piedade, nos diz que, mesmo sendo igual a Deus em tudo, ele se humilhou. Ele nasceu de uma mulher. Deus precisou, meus irmãos, vir na forma de bebê, precisou de cuidados maternos. Deus sendo alimentado por homens, Deus sendo carregado por homens, Deus dando, meus irmãos, os primeiros passos, Deus aprendendo a andar, engatinhando, ficando em pé, equilibrando e aprendendo a andar. Grande é o mistério da piedade. Deus, meus irmãos, sendo banhado, limpado pelos homens. Deus precisando crescer em graça e sabedoria. Deus nascendo dentes como nós. Deus aprendendo a balbuciar as primeiras letras do hebraico e do aramaico. Deus sentindo cansaço. Deus sentindo fome e sede. Deus sendo tentado por Satanás. E aquele que batiza com o Espírito Santo e até com fogo, agora se submetendo ao batismo de João Batista. Não é grande o mistério da piedade? Deus sofrendo, Deus morrendo, Deus sendo sepultado para selar a nossa salvação com a sua ressurreição e ascensão ao céu. Paulo está certíssimo aqui, meus irmãos. Grande é o mistério da piedade. E a igreja não pode deixar de pregar esta verdade. A encarnação do Filho de Deus. Por isso, João, falando na sua epístola de 1 João, dizendo que aquele que nega que Jesus não veio em carne é o espírito do anticristo. Aquele que nega que Jesus não veio em carne é mentiroso. Veja bem, meus irmãos, Paulo continua falando, justificado em espírito. A palavra justificado, ela tem alguns sentidos e é o contexto do texto que vai definir o que ela significa. Em si mesmo, etimologicamente, a palavra justificado significa declarado justo, significa ter relacionamento correto com Deus. E outro significado é um significado mais teológico, que significa ser perdoado e declarado justo diante de Deus. Mas aqui a palavra justificado em espírito significa que as evidências que confirmam o que alguém é de fato o que ele diz ser. Evidência que confirma de fato o que ele diz ser. Por exemplo, no Salmo 51, versículo 4, diz o salmista, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Davi olha e diz para Deus, Deus, o Senhor é amoroso, bondoso, assaz benigno, o Senhor é misericordioso, porque o Senhor é isso aí. Mas o Senhor me disciplinar, o Senhor é justo, porque é isso que o Senhor é. Se o Senhor me perdoar, o Senhor é isso que o Senhor fala que é. E se o Senhor me disciplinar, o Senhor também é isto que o Senhor fala que é. Mateus capítulo 12, versículo 37, vou te dar outro exemplo.
porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. O texto não está dizendo que nós recebemos a justificação pelas nossas palavras. Esse contexto aqui é dos fariseus blasfemando contra o Espírito Santo. Os fariseus blasfemando contra Jesus. E Jesus diz: as palavras de vocês confirmam quem vocês são. As palavras de vocês confirmam a fonte de vocês. Vocês são filhos do diabo. Por isso que vocês falam assim. Então, pelas tuas palavras serás justificado, pelas tuas palavras serás condenado. As palavras dos fariseus o denunciaram. As palavras dos fariseus eram evidência de que eles não eram do aprisco de Jesus. Porque se fosse do aprisco de Jesus, se fosse de Jesus, criam em Jesus. Então, meus irmãos, aqui Paulo contrasta a humilhação de Cristo na carne com sua glorificação pelo Espírito. O Espírito, meus irmãos, diz João 3:34, que o Espírito Santo foi dado a Jesus sem medida. Aos profetas e todos os servos de Deus no passado foi com determinada medida, mas a Jesus, o grande mistério da piedade, a Jesus foi dado sem medida. E quando João acabou de batizar Jesus, na ocasião lá do seu batismo, diz o texto sagrado que o Espírito Santo desceu sobre Jesus como forma corpórea de uma pomba. Então o Espírito acompanhou o ministério de Jesus, acompanhou, fortalecendo a carne de Jesus, fortalecendo o Espírito de Jesus. E aqui, meus irmãos, Paulo contrasta a humanidade de Jesus com o espiritual. Mas Paulo continua falando, contemplado por anjos. E os anjos também, meus irmãos, fizeram parte do ministério terreno de Cristo. Eles estavam presentes no nascimento de Jesus. Lucas capítulo 2, versículo 9 até o 14, diz o texto sagrado que um anjo apareceu. E depois, milhares das milícias celestiais desceram ali naquele lugar onde o bebê Jesus estava. E cantavam, glórias a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens. Os anjos acompanharam o Deus encarnado. Os anjos acompanharam. Mateus capítulo 4, versículo 11, diz que após Jesus vencer Satanás e mandar ele embora, diz o texto em Mateus capítulo 4, versículo 11, que apareceu os anjos e o serviram. Talvez dando água, talvez dando comida para Jesus, talvez dando uma palavra ali de ânimo para Jesus, porque lembra, Jesus estava na carne, Jesus estava no seu corpo. Mateus também, capítulo 28, versículo 2, afirma, meus irmãos, que um anjo desceu do céu, removeu a pedra do sepulcro, sentou-se nela. Ele desceu do céu. Quando ele desce do céu, houve um terremoto ali, e ele remove a pedra e sentou-se ali na pedra, visivelmente para todo mundo ali ver. Na verdade, todo mundo não, aqueles que eram de Cristo. Por isso que as mulheres conversaram com ele, pensando que era o jardineiro ali do parque, né, que hoje tem o nome de parque. E Atos também, capítulo 1, versículo 10 e 11, diz que os discípulos estavam esbabacados, olhando para o céu, Jesus subindo, e eles não perceberam, de repente, apareceram o anjo lá, e falaram com ele, o que vocês estão olhando para cima, varões galileus? Esse Jesus que vocês viram subir ao céu, do mesmo modo ele voltará. Do mesmo modo, vocês viram ele subir, então vocês vão ver ele descer. Meus irmãos, grande é o mistério da piedade. Ele foi, de fato, justificado em espírito. Ele foi, de fato, contemplado por anjos. E aqui, meus irmãos, eu tenho uma nota, que os anjos são seres que executam ordens de Deus. Eu não vejo base na Bíblia para dizer que os anjos sabiam de todo o plano da redenção. Eles precisavam do desenvolver da redenção, do plano da redenção. Eu imagino que os anjos ficaram admirados de Deus se tornar um bebê. Talvez eles olhavam para o outro e até dissessem, como que o nosso Criador está desse jeito? Um bebê,
admirados, e acompanhando o crescimento de Jesus. Os anjos estavam perto de Jesus, ele aprendendo a andar, comendo, chorando, e os anjos acompanhando. Talvez eles ficassem admirados, para que o Paulo aqui parece que estava sendo contemplado pelos anjos, e os anjos admirados, meus irmãos, de Deus estar naquela forma, de Deus se humilhar tanto, meus irmãos, para nos salvar. E às vezes ficamos com cara de maracujá maduro, quando passamos por luta, por tribulação. Pensemos em Jesus, pensemos na encarnação de Jesus, pensemos no que Ele fez por nós, admirados, a palavra também contemplada é admirados. O que é isso? Como que Deus se presta a isso? Como nós falamos aqui na horizontalidade, como que você se rebaixa tanto assim para salvar pecadores? Veja o hino que a igreja primitiva cantava, meus irmãos, de 6 estrofes. Uma letra maravilhosa, uma teologia profunda que a igreja cantava. E o apóstolo Paulo coloca isso aqui, meus irmãos. Eu penso que o apóstolo Paulo estava aqui, meus irmãos, aqui, quase em êxtase espiritual, quando ele diz: grande é o mistério da piedade. Que maravilha isso aqui! Louvado seja o Senhor que fez isso por nós, meus irmãos. Nós precisamos adorar ao Senhor todo dia, pensar em Jesus, acordar pensando em Jesus, dormir pensando em Jesus. E, meus irmãos, queimar dentro do nosso coração, sabe, aquele desejo de ver face a face, de abraçá-lo, porque Ele é nosso irmão. Nós, irmão, temos um irmão no céu. Temos um irmão no céu. Que maravilha isso, meus irmãos. Que texto grandioso é isso. Que coisa maravilhosa que traz, meus irmãos, alento para o meu coração. E eu não vou negar para você que quando eu estava estudando esse texto na minha casa, eu disse: meu Deus, como que o Senhor se prestou a isso, tanto, rebaixar tanto a isso? Como que Deus fez? O amor de Deus, meus irmãos. Por isso que o apóstolo Paulo diz que para a gente não compreende a largura, o comprimento, a profundidade do amor de Deus. Nós não compreendemos, meus irmãos. Não compreendemos. A mensagem que a igreja deve sustentar e pregar é que Cristo e sua mensagem, que Deus delegou à igreja para pregar uma mensagem universal ao mundo, pregado entre os gentios, crido no mundo. Meus irmãos, se pararmos até aqui, parece que Jesus foi apenas um mártir. Bom, ele fez tudo isso, ele é o profeta, como os muçulmanos dizem, ele é o profeta, ele é o grande profeta. Se pararmos somente aqui, mas o apóstolo Paulo diz que Jesus, quando estava perto de subir ao céu, ele tinha cumprido o grande mistério da piedade. Ele tinha cumprido aqueles 7 espíritos do Senhor que está lá em Isaías 11:2. Ele tinha cumprido a raiz de Jessé. E ele reúne seus discípulos e dá uma missão para eles: ide por todo mundo, pregai a verdade, pregai o evangelho. Meus irmãos, Jesus não veio aqui passar por tudo isso aqui para te dar riqueza. Isso é mentira do diabo. O diabo está te enganando. Ele não veio aqui para te dar riqueza. Ele não veio aqui para te dar boa vida. Ele não veio aqui para te curar das suas enfermidades. No entanto, Ele pode curar. Ele pode fazer milagres. Ele fez milagre na minha vida, em cura extraordinária. E aqui na igreja, quantos milagres Jesus fez? Mas Ele não veio aqui para isso, meus irmãos. Satanás está usando essas pessoas para pregarem que Jesus vai te dar uma vida aqui, uma boa vida aqui. Se queremos, meus irmãos, ter algum tipo de conforto, devemos trabalhar. E muito. Devemos trabalhar. Jesus veio aqui, meus irmãos, com uma mensagem. Falou para a igreja pregar o evangelho. Não é pregar a prosperidade. Não é pregar a prosperidade. É pregar o evangelho. Ele veio em carne. Ele foi justificado em espírito. Ele foi contemplado por anjos. E Ele é o Salvador, o único Salvador, não existe outro.
Não existe Maria, não existe Aparecida, não existe São Jorge, não existe pastor, bispo, papa, ninguém. Só Jesus pode salvar. Somente Ele pode salvar. Esta é a mensagem da igreja, meus irmãos. Essa é a mensagem que nós temos que pregar. Só Jesus pode salvar. Jesus agora dá uma missão para a igreja. Ide. Eu tenho autoridade. Foi-me dado autoridade no céu e na terra. Enquanto, meus irmãos, a igreja não cumprir a missão que Jesus deu a ela, jamais as portas do inferno podem prevalecer. Jamais. A igreja é indestrutível. A coluna e firmeza da verdade nunca cai. Nunca. Essa é a nossa garantia. Nunca cai, meus irmãos. Nem trinca tem nessa verdade. Jesus, meus irmãos, nós devemos escovar os dentes, fazer higiene bucal profunda para falar de Jesus. Para expressar, meus irmãos, esse nome tão doce e tão glorioso na nossa vida. Jesus é o centro. E a verdade, meus irmãos, que não quer calar, que Ele está presente através do Seu Espírito Santo aqui, trazendo paz ao nosso coração, trazendo certeza de quem nós somos, miseráveis pecadores, dependentes dEle. Pensa, meus irmãos, na sua vida, pensa no que você fez. E o João Batista aqui, se Deus fosse olhar a mim, se Deus fosse olhar as minhas imperfeições, se Deus fosse olhar o meu pecado, eu não estaria aqui, muito menos como pastor. E você também. Por isso que nós devemos, meus irmãos, vir à igreja, sabe, com um olhar altaneiro, sabe. Vem arrastando o pé, não. Não vem aqui bater cartão, não. Vem aqui com alegria. Vem aqui com gozo no coração, saber que o céu te aguarda. Jesus, meus irmãos, também está ávido para nos encontrar. Jesus. E Ele nos dá uma missão, pregados entre os gentios. Meus irmãos, se você ler Atos dos Apóstolos, você vai ver só 2 temas que os apóstolos pregaram: a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus. E ele diz, Atos 4:12, não há outro nome em qual nós devemos ser salvos. Não existe outro nome. E quando eles bateram nos apóstolos, com vergonhas nas costas, machucados, eles saíram rindo, um para o outro, rindo. Que alegria é sofrer pelo nome de Jesus. Que alegria para nós. E quando falavam, vocês não podem pregar nesse nome, vocês não podem falar nesse nome. E eu vejo eles falando com muita intrepidez para aquelas autoridades. Importa obedecer a Deus do que vocês. É isso, meus irmãos. Eles tinham a certeza de quem era Jesus na vida deles. Não tem medo. Tem muitas pessoas que têm medo do anticristo, medo não sei de quê. Tenha medo não, irmão. Ele vai aparecer mesmo, o anticristo vai aparecer. Mas maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Meus irmãos, é isso que nós precisamos. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Você acha que está todo mundo preparado para, meus irmãos, estar debaixo do governo do anticristo? O senhor também está? Não, eu estou não. É Deus que vai me preparar. É Deus que vai preparar você. É Deus que vai preparar. Quem de nós está preparado, meus irmãos? Somente a graça. Somente a Deus glória. Somente Jesus. Somente a fé. E a mensagem é esta, meu irmão, que Cristo é o Salvador, o único mediador entre Deus e o homem. E é debaixo desta missão que nação, povos, tribos, línguas, creram e ainda crerão em Cristo. Porque a igreja é coluna e baluarte da verdade. E, em último lugar, na estrofe de um hino, a mensagem que a igreja deve sustentar e pregar é que Cristo se elevou à glória eterna, recebido na glória. Paulo aqui, meus irmãos, não está pensando somente na subida de Cristo ao céu, como sair de um lugar para o outro. Paulo aqui vai muito além. Esta expressão, meus irmãos,
tem muito mais a nos falar, a nos ensinar. Aqui Jesus, depois da sua humilhação, é exaltado acima de todo nome, é exaltado acima de todo principado, de todo poder, e ele chega e fica ao lado de Deus, e senta ao lado de Deus, e coloca agora Satanás e seus demônios, o inferno todo debaixo dos seus pés. Ele agora está lá no alto, governando o mundo, governando os principados. Satanás, meus irmãos, é um cão na coleira de Deus. Ele não faz o que ele quer. Ele faz se Deus dá corda na coleira dele. Ele é bravo, sim, ele é um pitbull, mas Deus puxa. Deus puxa. Ninguém pode mexer com você, a não ser que Deus autorize. Ninguém pode te fazer mal. Você faz parte da família de Deus, da casa de Deus. Você faz parte da coluna e baluarte da verdade, meus irmãos. Jesus assenta à direita de Deus, indicando que Ele é o Rei do universo. Ele manda no mundo. E se ninguém ajoelhar agora, vai ter que ajoelhar no último dia. Vai quebrar o nariz de muita gente, a soberba de muitos poderosos aí. Onde estão os poderosos do mundo, do primeiro século? Onde está Pôncio Pilatos, por exemplo, que ridicularizou Jesus? Eu tenho autoridade para te prender, para te soltar. Jesus estava calado até aquele momento. Jesus olha para ele, nenhuma autoridade te é dada se meu Pai não te conceder. E aqui uma expressão mais, meus irmãos, de desabafo. Deixa de ser tonto, Pilatos. Deixa de ser nécio. Você está fazendo isso porque o meu Pai está no plano dele. Está no plano dele. Aquele, meus irmãos, que na sua encarnação necessitou do Espírito sem medida, aquele que necessitou dos cuidados humanos, dos recursos da terra e também da assistência angelical para cumprir o plano da redenção, é recebido com triunfo e adoração no céu. Eu fico imaginando, meus irmãos, a chegada de Jesus lá no céu. Às vezes fico pensando como foi essa chegada dele lá no céu, com um corpo como o meu e o seu, chegando lá, causando admiração em todo o exército angelical lá. Eu fico imaginando, meus irmãos, que parece que foi feito assim, anjos de um lado, anjos de outro, todos com a cabeça baixa e ele passando e indo para o trono. Você não imagina isso? O Salmo 24 parece que nos dá uma base para isso. Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Jesus entrando, meus irmãos, no céu com triunfo. Agora Satanás está amarrado na coleira de Deus. Está preso na coleira de Deus. E a igreja agora está livre para pregar. Eles matam um e aquilo, torturam um outro, mas a igreja é invencível. A igreja é indestrutível, porque a igreja é coluna e firmeza da verdade. E este hino aqui, meus irmãos, contendo 6 estrofes, mostra a grande virada universal promovida pela pessoa de Cristo. O hino nos mostra Cristo, Deus eterno, vindo à terra, tomando a forma de servo e sofrendo até a morte para cumprir o plano redentor de Deus. Essa também, meus irmãos, é uma mensagem para nós, porque fomos salvos para servirmos ao Senhor, para mostrar ao mundo as boas intenções de Deus, pregando a verdade e vivendo de modo digno da nossa vocação. Mostra também, meus irmãos, a exaltação de Cristo ao posto maior do universo. Ele é o Rei absoluto do universo e não há outro. Este é o grande mistério revelado para a igreja. E assim, pelo mesmo caminho que trilhou o nosso Senhor, a igreja não pode escolher atalhos. Jesus é o caminho. Sigamos a Jesus. Se Jesus virou à direita, viramos, pois. Se Jesus parou, paramos. Vamos seguir, meus irmãos, Jesus. E Jesus está revelado nas Escrituras Sagradas.
A igreja tem o dever de pregar o evangelho das boas novas para o mundo. Nós, como Jesus, seremos às vezes humilhados, mas no final seremos exaltados, colocados ao lado direito de Jesus. Jesus, inclusive, falou que se nós confessarmos a Ele diante dos homens, Ele confessará a nós diante do Pai. Se passarmos, meus irmãos, tribulações, lembre, meus irmãos, lembre-se, quando você passar a luta, eu sei que você vai passar. Todos nós vamos passar. Não pensa na luta, não. Pensa no céu. Pensa em ver Jesus. Pensa na glória eterna. Porque Paulo escreveu: as tribulações do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então sofra, nós sofremos também, Jesus sofreu. Esse evangelho que diz que nós não devemos sofrer, isso é mentira do diabo, isso é engano. Nós sofremos por defender a verdade, nós somos ridicularizados, às vezes nós somos confrontados, até mesmo por gente da nossa família, nós somos, meus irmãos, mas este, meus irmãos, é o nosso quinhão. Assim como aconteceu com o nosso mestre, vai acontecer com seus alunos também, com seus discípulos. Cristo se revelou pessoalmente ao mundo. Cristo elegeu a sua igreja como detentor da verdade celestial. Cristo se elevou à glória eterna e é para lá que eu e você estamos indo. Vamos ficar de pé, vamos orar.